Lembrando que nas quartas-feiras nós estamos trabalhando um tema principal que é prioridades, né? Trabalhando a questão das prioridades na nossa vida. Quais são as nossas prioridades, né? Quais têm sido as suas prioridades? Espero que você esteja se perguntando isso desde quando nós começamos a trabalhar esse tema. Já faz algumas semanas já, se eu não me engano, nós estamos na quinta ou na sexta semana já trabalhando esse tema principal, prioridades. E a cada semana a gente traz algo a respeito disso. Dentro desse tema principal, a gente trabalha um subtema dentro de prioridades. E hoje eu quero falar um pouquinho, nosso tema, além da prioridade, é humildade e confiança, né? Humildade e confiança. E dentro disso ainda tem mais um subtema, vamos dizer assim, que é como trabalhar a humildade e a confiança em Deus, né? Como nós conseguimos trabalhar a questão da humildade e da confiança ao mesmo tempo. Porque se a gente parar para pensar, é muito difícil equilibrar humildade e confiança. Porque quando nós trabalhamos a humildade demais, nós corremos o risco de, ao invés de nos tornarmos humildes, nós nos tornarmos pessoas caídas, pessoas sem fé, pessoas sem uma autoestima boa, né? A gente acaba ficando com uma autoestima muito baixa se a gente não conseguir trabalhar de forma correta a questão da humildade. Já ao contrário, né, o outro extremo, se a gente não conseguir trabalhar bem a questão da confiança e acabar trabalhando demais a questão da confiança, a gente pode acabar se tornando confiantes demais, né? E não em Deus em si, não em Deus, mas em nós mesmos, e acabarmos perdendo a humildade, né? E ficarmos com a nossa autoestima muito elevada, muito alta, e aí então perdendo a humildade. Então, se eu trabalho a humildade, eu corro o risco de me perder na confiança. E se eu trabalhar demais a confiança, eu corro o risco de perder a minha humildade. Então, como conseguir equilibrar a humildade e a confiança? Ter humildade e, ao mesmo tempo, ter confiança, né? Então, eu até quis trabalhar esse tema porque a gente vê muito isso. A gente vê demais pessoas que muitas vezes se tornam, vamos dizer assim, tão humildes que acabam perdendo a sua confiança, acabam perdendo a confiança, e aí você começa a ter que se desgastar demais para conseguir levantar essa pessoa novamente, porque ela não soube lidar com a questão da humildade, perdeu a confiança, e aí você tem uma pessoa muitas vezes com sintomas depressivos, você tem uma pessoa não necessariamente depressiva, porque depressão é uma doença e não um estado de espírito, né? Mas uma pessoa triste, né? Porque a pessoa triste, sim, ela está no estado de espírito, ela não precisa necessariamente ter uma depressão ou estar depressiva para ser triste, né? Um estado de espírito, que é a tristeza. Então, se a gente não souber equilibrar isso, a gente acaba tendo uma pessoa muito triste que você precisa trabalhar demais essa pessoa para conseguir levantá-la novamente, para conseguir erguer a sua autoestima e voltar a ter confiança. Já no outro extremo, nós temos muitas pessoas hoje em dia que têm excessos de confiança, né? E deixam completamente de lado a sua humildade, dizendo que não precisa dos outros, que não precisa de Deus. Muitas vezes, aí você pode dizer assim, nossa, mas eu não vejo ninguém dizendo isso. Bom, a pessoa pode não dizer com a boca, mas ela diz com as suas ações, com as suas atitudes. Ela pode até dizer que depende de Deus, que precisa de Deus, que Deus é tudo. Mas muitas vezes as suas ações, as suas atitudes não batem com o que essa pessoa diz, né? Ela muitas vezes na sua vida, naquilo que ela faz, ela não demonstra essa dependência de Deus. Então a gente começa a ver ali sinais de um excesso de confiança, né? E uma confiança não em Deus, mas sim em si próprio. Ok? Então, para a gente conseguir trabalhar essa questão
da humildade e da confiança, né, para a gente conseguir trazer um equilíbrio para isso, eu gostaria de trabalhar um texto com vocês que é o Salmo 131. Salmo de número 131. Abra aí comigo para a gente poder trabalhar esse salmo um pouquinho aqui agora. O Salmo 131. Abra aí que a gente vai ver aqui já. É um salmo curtíssimo, tem apenas 3 versos. E vai ser muito bacana porque é curto e direto e a gente vai entender certinho aqui. É um salmo de Davi, né? E uma coisa interessante já para a gente entender a respeito desse salmo, Salmo 131, ele faz parte de um conjunto de salmos chamados salmos de peregrinação, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Tá? Do Salmo 120, Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos um conjunto de salmos chamados salmos de peregrinação. Tá? Esses salmos, eles, como o próprio nome diz, eles são salmos que retratam essa questão da peregrinação. Tá? Tanto naquilo que eles têm de conteúdo, o conteúdo deles retrata questões mesmo de peregrinação, ou seja, lida de vida, sabe? Experiência de vida, como a gente vai ver aqui o Salmo 131. Mas também são salmos que eram muito utilizados em peregrinações, ou seja, em viagens, né? Como nós sabemos, salmos são cânticos, né? São músicas. E então, esses salmos, esse grupo de salmos que eu falei, do 120 ao 134, são salmos que eram muito utilizados em viagens. Ou seja, quando os judeus estavam viajando, né, de uma cidade para outra, fazendo pequenas caminhadas ou pequenas viagens, eles costumavam cantar esses salmos enquanto eles viajavam. Né? Então, por esses 2 motivos, eles são chamados de salmos de peregrinação. Primeiro, porque a mensagem deles traz essa questão da peregrinação da vida, né? A caminhada da vida. Segundo, porque eles eram mesmo utilizados em viagens. Em viagens, enquanto as pessoas viajavam, era muito comum as pessoas cantarem esses salmos enquanto elas viajavam. Por quê? É uma analogia até. Né? Até a gente tem essa experiência de Cristo, né? Cristo contando parábolas, porque as parábolas retratavam costumes da época, né? Que faziam com que as pessoas conseguissem associar bem aquilo que Cristo, o ensinamento de Cristo com a sua vida, com a sua rotina, né? E cantar um salmo de peregrinação numa peregrinação, ou seja, numa viagem, né? Trazia justamente essa questão para eles. Nós estamos numa viagem e a vida é uma viagem. Né? Então nós estamos numa caminhada, nós estamos não só literalmente, né? Por exemplo, nós estamos fazendo uma viagem de Jericó para Jerusalém, né? Então nós estamos numa viagem, nós estamos numa caminhada, mas a nossa vida também é uma viagem, nossa vida também é uma caminhada, né? Então isso trazia muito bem, assim, associava muito bem aquilo que eles estavam fazendo com também trazer uma reflexão para a própria vida, né? Isso já é um ensinamento para nós aqui hoje, né? O segundo é o próprio texto que nós vamos ler agora. Então, Salmo 131 diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Bom, nós temos aqui um salmo de Davi, né? E é importante a gente entender que quando Davi escreve esse salmo, quando ele monta essa palavra, esse cântico, Davi já era rei. Tá? Então, quando a gente vê lá o primeiro verso que diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Se a gente pensasse no menininho, pastor de ovelhas, né, ele dizendo isso, seria muito natural, seria muito tranquilo. A gente falaria, não, lógico, é um pastorzinho de ovelha, é um menininho. Estava dizendo que não é orgulhoso, que não é arrogante, ok. Mas não, nós estamos falando do rei Davi, tá? Nós não estamos falando do pastorzinho Davi, nós estamos falando do rei Davi.
Então, o rei Davi, tá? Já no, vamos dizer assim, no auge da sua vida, onde ele tem riquezas, onde ele tem poder, onde ele tem fama, ele tem tudo o que, vamos dizer assim, ele tinha tudo que qualquer ser humano gostaria de ter, que é dinheiro, poder, fama. Acho que são as três coisas que se mais busca no mundo, né? Dinheiro, poder e fama. Então ele tinha isso de sobra. Ele tinha isso de sobra. Então, no auge da sua vida em relação a isso, a conquistas, Davi disse: não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Então, isso já demonstra uma maturidade na vida de Davi. É fato que Davi errou, né? Acontece uma coisa importante, é que Davi aprendeu com os seus erros. Isso é muito importante a gente retratar. É importante entender que Davi errou, né? Assim como nós também erramos. Mas Davi tem esse ponto, vamos dizer assim, esse ponto a favor dele, que é que ele aprendeu com os seus erros. E aqui nós vemos um homem, um rei, maduro o suficiente para entender que tudo que ele tinha e toda a posição que ele tinha, o poder que ele tinha, a fama que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, não lhe trazia mais do que aquilo que ele deveria ser, não lhe trazia mais do que aquilo que ele deveria querer. Então Davi aprendeu, né? Vamos dizer assim, Davi aprendeu com as lições da vida, ele estava maduro o suficiente para entender que não deveria ser orgulhoso e nem arrogante, né? E aquilo que eu disse para vocês que a gente ia trabalhar na questão de equilibrar a humildade e a confiança é uma coisinha que vai soar meio esquisito no começo, mas vocês vão entender, que é manutenção. Manutenção. Pensa comigo. Tudo o que nós adquirimos, se a gente compra alguma coisa, a gente compra e quer usar bem. E a gente não só quer usar bem, mas a gente quer ter aquilo por muito tempo. Né? Um exemplo, você compra uma geladeira, você quer que a geladeira te sirva bem, você quer usar ela e você quer mantê-la o máximo de tempo possível. Você quer ter essa geladeira o máximo de tempo possível. Né? Então você quer ter ela por muito tempo, você quer que ela te sirva bem e você quer que ela te sirva por muito tempo. Como você faz isso? Bom, duas coisas. Primeiro, você precisa saber usar a geladeira. Se você usá-la bem, você vai ter ela por mais tempo. Né? Se você não usá-la bem, você provavelmente vai estragá-la. A vida útil dela não depende dela, depende de você. Né? Então você precisa utilizar bem a geladeira para que ela dure bastante tempo. A segunda coisa é que você precisa entender que não adianta só usá-la bem. Você precisa mantê-la. Você precisa fazer a manutenção da geladeira. Então você precisa cuidar dela para que ela não estrague, usando ela corretamente, e você precisa fazer a manutenção para que ela dure o máximo de tempo possível. Se você fizer a manutenção dela sempre constante, cuidando dela, você vai ter uma geladeira por mais tempo. Né? E eu estou usando o exemplo da geladeira, mas a gente pode usar isso para absolutamente qualquer coisa na nossa vida. Carro, né? Se a gente tem um carro, a gente precisa usar bem o carro para que ele não estrague. Mesmo assim, a gente sabe que com o tempo ele vai se desgastando, então a gente precisa fazer manutenção. Então a gente faz a manutenção no carro para que a gente possa ter o carro pelo máximo de tempo possível e ele com a melhor qualidade possível. Bom, vamos trazer isso para a nossa vida? A nossa vida é a mesma coisa, a mesma coisa. Se eu quero viver bem, se eu quero chegar como Davi, já com uma longa experiência de vida e dizer, eu entendi, eu aprendi, eu tenho experiência, né? Então eu preciso viver bem, eu preciso cuidar da minha vida, né? E eu preciso fazer a manutenção. Eu preciso fazer manutenção. Não adianta uma coisa ser boa, se ela não for feita a manutenção, uma hora você vai perdê-la. Uma hora você vai perdê-la. Por melhor que ela seja, se você não fizer uma manutenção, uma hora você vai perder.
Tudo parece que está lindo e perfeito, parece que ela está linda e perfeita. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Vocês terem algo e ele está funcionando perfeitamente e do nada ele, ele pifa, ele estraga. E você pensa assim, mas eu uso direito. Bom, mas às vezes faltou manutenção. Uma manutenção preventiva para que ele não viesse a estragar sem que a gente tivesse preparado para isso. Isso acontece muitas vezes com muitas coisas, mas principalmente acontece conosco, acontece com a nossa vida. Quando nós não cuidamos de manter, fazer a manutenção da nossa vida, e aí eu estou falando da nossa vida, até domingo, né? Eu trabalhei a questão do corpo, alma e espírito, e aí eu vou me referir também a corpo, alma e espírito. Se nós não cuidarmos da manutenção da nossa vida, nós podemos nos perder, tanto na questão da humildade, quanto na questão da confiança. Nós precisamos ser humildes, assim como Davi está demonstrando uma humildade, quando ele diz assim, ó, Senhor, não é orgulhoso o meu coração. O coração é de onde provém todas as coisas do ser humano, né? Então, a própria palavra de Deus diz isso, do coração provém todas as coisas. Então, nós temos que cuidar do coração, nós precisamos fazer a manutenção do nosso coração, porque é de onde vêm as nossas vontades, é de onde vêm os nossos desejos, é de onde vem tudo, né? Então nós precisamos fazer a manutenção do nosso coração, para que o nosso coração esteja bem, né? Tanto no ponto que ele não se torne orgulhoso, que o nosso coração não se torne orgulhoso, a gente comece a desejar coisas erradas, né? Quanto que o nosso coração não desfaleça, para que a gente não, como eu disse, a gente não perca a confiança, né? Nós temos que nos manter humildes, ou seja, não sermos orgulhosos ou arrogantes, como o primeiro versículo diz, o primeiro verso diz, mas também não podemos nos perder nessa busca por humildade ao ponto de perdermos a confiança em Deus e acabarmos nos desfalecendo, ok? Então, não ando à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Bom, quando ele se refere a coisas grandes ou coisas maravilhosas demais para ele está se referindo a coisas dos quais ele não tem capacidade, ele não tem poder de adquirir sozinho. Ou seja, traduzindo, ele está dizendo que ele não corre atrás de coisas que o ser humano por si só não consegue alcançar, né? Então hoje uma expressão bem atual seria assim, ele não fica viajando, sabe? Em sonhos absurdos, dos quais não existe nenhum propósito, nenhuma relevância para ele correr atrás. Coisas que só Deus pode proporcionar. Então ele acalma o coração dele. Por isso que ele vai dizer mais para frente, no verso 2, ele diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Alma, calma, se aquieta, sossega, calma. Existem coisas que não adianta a gente correr atrás, porque não depende da gente e a gente não tem poder para conseguir alcançar essas coisas. Então não adianta nós queremos angariar coisas das quais nós não temos o poder de conquistá-las, porque isso vai acabar trazendo um estresse desnecessário para a nossa vida que só vai nos prejudicar, só vai nos adoecer, só vai nos machucar. São coisas que nós vamos correr atrás e muitas vezes nós não vamos alcançar, porque não depende de nós. Muitas vezes não depende de nós. Ou o sonho, o nosso sonho, muitas vezes, ele não combina com o sonho de Deus. A gente não sabe se de fato é o sonho de Deus. Então Davi está dizendo assim, eu fiz a minha alma acalmar, eu fiz a minha alma sossegar, porque eu entendo que se for para acontecer algo grande comigo, Deus vai colocar, Deus vai me proporcionar, porque isso não compete a mim, eu não tenho poder para isso. Então eu sei que Deus, ele vai proporcionar, desde que, é claro, eu esteja em paz, debaixo da graça, debaixo das mãos do Senhor. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. É muito interessante isso aqui, porque quando a gente pensa em criança desmamada, a gente pensa na criança que não mama mais,
né? Mas na verdade não é isso. Quando ele diz assim, como a criança desmamada que descansa nos braços da mãe, aí a gente tem que pensar as mamães de plantão aí, né? Talvez os seus filhos já estejam bem crescidinhos, mas você lembra de quando você amamentava, né? Então, depois que você amamenta o bebê, o que você faz? Quem lembra aí? Você coloca ele aqui, né? E põe ele para arrotar, né? E o que o bebê está fazendo? O bebê está descansando. O bebê está descansando nos braços da mãe porque ele acabou de mamar. Ele acabou de mamar. Então, Davi, ele está dizendo assim, eu faço a minha alma descansar, eu faço a minha alma sossegar. Por quê? Porque eu me alimento do Senhor e descanso nos seus braços, enquanto ele trabalha a minha vida para que eu possa digerir o alimento, né? Porque quando a mãe está trabalhando aqui, né, batendo nas costinhas do bebê para fazer o bebê arrotar, é para que o leite de fato desça, não venha a voltar e ele não perca o alimento que ele acabou de ingerir, né? Então, nós nos alimentamos do Senhor através da sua palavra e descansamos nos seus braços. Descansamos no seu braço enquanto ele vai trabalhando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa, vai parecer esquisito esse termo, mas para que a gente possa arrotar, né, no seguinte sentido, de que o alimento de fato, ele nos nutriu e nós podemos então digeri-lo corretamente. A gente pode de fato sermos alimentados, né? De fato aquele alimento possa nos trazer nutrientes e possa nos trazer o crescimento e o fortalecimento. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Então, se a gente pegar o primeiro versículo que diz que ele não é orgulhoso e que ele não é arrogante, ou seja, ele se coloca em humildade, ele trabalha a humildade, como nós falamos, nós estamos trabalhando a humildade e a confiança. No verso 2 ele já trabalha a confiança, porque ele diz assim, Senhor, eu aprendi a ser humilde, não ser orgulhoso, não ser arrogante, e aprendi a descansar nos teus braços, sendo alimentado por ti. Eu me alimento de ti, da tua palavra, e aprendo então a descansar nos teus braços. Eu leio ou eu ouço a tua palavra e então eu me debruço nos teus braços, eu me deito no seu colo e ali o Senhor pode, trabalhando a minha vida, pode acalentando, né, o meu coração, enquanto o Espírito Santo pode ir ministrando a minha vida através daquela palavra que eu me alimentei. É muito interessante você desfrutar isso, viu, irmãos? Tenta fazer isso. Não sei se vocês fazem isso, mas tentem fazer isso. Após vocês absorverem a palavra de Deus, nós precisamos parar para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Meditar a palavra, né? Quando fala leia e medite a palavra, meditar significa nós, depois de lermos, depois de ouvirmos a palavra, depois de absorvermos a palavra, nós precisamos fazer com que a palavra ela seja trabalhada na nossa vida. Nós precisamos meditar a palavra para que o Espírito Santo possa ir ministrando aquilo que nós lemos ou aquilo que nós ouvimos, né? Então isso é confiar em Deus. Aqui no verso 2 ele vai trabalhar essa questão da confiança, porque ele se alimenta de Deus e então ele descansa nos braços daquele que vai então ministrar a sua vida. Verso 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, pois, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Bom, nós esperamos no Senhor, e como ele disse, desde agora, ou seja, eu espero no Senhor hoje, mas não apenas hoje, para sempre. Sabe o que é isso? É a manutenção. É a manutenção. Eu sempre esperei no Senhor, só que em determinados momentos eu esqueço disso. Em determinados momentos, eu começo a perder a confiança ou ganhar confiança demais. Aquele equilíbrio, né? A verdade é aquele desequilíbrio que eu estou comentando desde o início, né? Então, eu preciso fazer a minha manutenção
de vida. Preciso fazer a minha manutenção de vida para que eu possa voltar ao equilíbrio. Não sei como é que está a sua balança, né? Se a balança da confiança e da humildade, como é que elas estão aí na sua vida? Se você está conseguindo pensar nisso enquanto eu ministro, ou se você vai ter que pensar nisso depois meditando melhor, né? Mas pensa na balança da sua vida, como é que está a balança da sua vida, humildade e confiança. Será que ela está bem equilibrada ou será que ela não está bem equilibrada? Se ela não está bem equilibrada, precisamos fazer a manutenção, de vida para que a gente possa equilibrar essa balança. Nossa palavra de prioridade de hoje é manutenção. Nós precisamos fazer a manutenção da nossa vida com Cristo, da nossa vida com Deus, para que nós possamos equilibrar a balança do nosso coração. Equilibrar humildade e confiança. Que eu seja humilde diante do Senhor e que eu seja confiante no Senhor. Humildade e confiança são duas coisas que todos nós não podemos perder na nossa vida. Sabe o que eu lembrei meditando nessa palavra? Eu lembrei do seguinte: todas as vezes que eu vou na minha mãe, que eu vou na casa dos meus pais, isso deve ter acontecido com vocês já. Talvez em alguns casos aqui seja vocês mesmos que fazem isso com seus filhos ou com seus netos até. Mas todas as vezes que eu vou na casa da minha mãe, ou quase todas as vezes, sempre acontece assim: minha mãe pega alguma coisa, mostra pra mim e fala assim: você lembra disso daqui? É do meu casamento. Você lembra disso aqui? É do meu casamento, né? E aí a gente começa a olhar, às vezes é uma panela, né? Às vezes é um prato, uma xícara, não sei, ou talheres, né? Enfim, um eletrodoméstico até mesmo, né? Se a gente pegar uns eletrodomésticos de hoje, não duram nada, né? Mas se a gente pegar ali alguns antigos, e daí eu começo a me perguntar isso, sabe? Às vezes eu vejo minha mãe mostrando alguma coisa assim, tipo vamos colocar aqui uma panela, ela mostra uma panela, fala: tá vendo essa panela? Lembra dessa panela? É do meu casamento. Aí eu lembro o seguinte: minha mãe tem 44 ou 45 anos de casada. 44 ou 45. Desculpa, mãe, mas minha mãe tem por aí. Eu vou fazer 15 anos de casado, agora em novembro. 15 anos de casado. Tem uma diferencinha aí, de 30 anos. E às vezes quando ela me mostra alguma coisa e ela fala assim: isso aqui é do meu casamento, eu começo a parar para pensar se eu tenho aquele item do meu casamento. Entenderam? Eu começo a me perguntar isso. E aí a gente pode trazer isso para a nossa vida espiritual, né? Para a nossa própria vida, né? Começar a olhar então meus pais, né? Como eu citei, 40 e poucos anos de casados, né? Manter um casamento, né? Há mais de 40 anos, né? E a gente tendo bem menos tempo de casados, como manter, né? Como fazer nosso que nem eu e a Glaucia estamos casados há quase, né? Daqui um mês, né? Não, 2 meses. Daqui 2 meses, completando 15 anos de casado, mas ainda faltam 30 anos para a gente chegar dos meus pais, né? Para a gente ter o mesmo tempo dos meus pais. Então, como ir de 15 anos de casado a 45 anos de casado, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer manutenção no casamento. Com a nossa própria vida espiritual, nossa própria vida com Deus, é a mesma coisa. Nós precisamos fazer manutenção. Nós precisamos fazer a manutenção. Às vezes, nós estamos tão bem com Deus que nós nos tornamos orgulhosos, arrogantes. E aí a gente precisa fazer essa manutenção para, se a gente parar para pensar, todas as coisas incríveis que aconteceram na nossa vida, não foi porque a gente correu atrás ou porque a gente conseguiu. A gente vai perceber que foi Deus que proporcionou. Para pensar. Assim como Davi falou. Não corro atrás de coisas maravilhosas demais, coisas grandes ou coisas maravilhosas demais para mim. Porque ele entendeu que quando essas coisas acontecem, não foi por mérito dele, foi Deus que proporcionou. Assim também é na nossa vida. Nós não podemos ser orgulhosos ou arrogantes, porque quando algo maravilhoso ou grande acontece na nossa vida,
Foi Deus que proporcionou, não foi mérito nosso, foi Deus que proporcionou, né? Mas que a gente mantenha essa confiança em Deus, mantenha essa confiança em Deus, né? Equilíbrio, tá? Equilibra. Faça a manutenção da sua vida para que você possa equilibrar a balança, mantendo a humildade e a confiança na sua vida. Amém? Vamos